Nós estamos aqui nesse nosso programa trabalhando com as cartas do apóstolo Pedro, num caminho assim leve do texto, olhando as passagens e a riqueza do que o apóstolo Pedro escreveu às igrejas do primeiro século. Os versículos de 1 a 4 de 1 Pedro 5 são conselhos para os líderes e para os jovens que estavam iniciando na sua caminhada de liderança cristã. Então ele nos diz assim, e agora ele está falando para os presbíteros, uma palavra aos presbíteros em seu meio, eu, e Pedro dizendo eu, que também sou presbítero, que testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei da sua glória quando ela se revelou lá no monte e quando ela também for revelada. Eu assim peço-lhes, o que ele vai pedir para essa turma? Que cuidem do rebanho de Deus, o rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Aqui o apóstolo está chamando a atenção seriamente dos discípulos. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, o sumo pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. O apóstolo disse: tenho uma preocupação especial por vocês, líderes da igreja. Sei o que é ser líder, participar dos sofrimentos de Cristo, e sei também o que é participar da sua glória futura. Esta é a minha preocupação, que vocês cuidem do rebanho de Deus com todo cuidado. Rebanho de Deus, não é meu rebanho, não é o rebanho de pastor ou de padre tal ou qual. O rebanho é de Deus, cuidem deste rebanho. Cuidado de um pastor, não porque são obrigados, mas porque desejam agradar o seu Senhor, agradar a Deus. Não calculando o que vão ganhar com isso, mas agindo com espontaneidade, não como mandões, dizendo aos outros o que fazer, mas apontando o caminho com toda a gentileza. Quando Cristo, que é o melhor pastor, o melhor de todos, quando ele se manifestar ao mundo, manifestar no seu domínio, ele verá que vocês que cuidaram do rebanho de Deus, que
que agiram corretamente, e ele não vai economizar elogios e falar com vocês de maneira muito clara. Agora, nos versículos 5 a 6, o apóstolo fala especialmente aos mais jovens. Ele diz no versículo 5, da mesma forma vocês, que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. Presbítero significa aqueles mais velhos, que têm uma experiência a dar. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento de uns para com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse é um dos versículos básicos da compreensão dos nossos relacionamentos. Deus, ele enfrenta os orgulhosos, ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Você nunca poderá, na sua arrogância, encontrar o favor de Deus. E no versículo 6, o apóstolo diz, portanto, humilhem-se sob a grande e poderosa mão de Deus, sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. E vocês que são mais jovens devem seguir os seus líderes. Você deve acompanhar o ritmo deles. Mas todos vocês, líderes e liderados, vocês devem ser humildes uns para com os outros, um diante dos outros, pois Deus é contra todo tipo de orgulho, mas Ele tem prazer em pessoas simples, singelas. Este é o propósito desta exortação do apóstolo Pedro. Portanto, contentem-se com o que são e não empinem o nariz. A mão de Deus é forte e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo, na hora certa. Vocês terão o privilégio de encontrar o louvor de Deus na vida de vocês. Vivam livres de preocupação na presença de Deus. Ele toma conta de vocês. Isto o apóstolo levanta a essas questões que são fundamentais para a vida cristã. Hoje nós estamos vivendo um momento, muitas vezes, em que os líderes se acham donos do rebanho. Ou eles também tentam tirar todo o proveito do rebanho. Como o profeta Ezequiel disse, eles tiram a lã, eles tiram o leite, eles comem a carne e não cuidam da ferida, da machucada, da que sofre. Então essas exortações do apóstolo Pedro, elas são muito pertinentes e são atuais. Nós precisamos conhecer aqueles líderes, aqueles que estão no presbitério do Senhor, pelo seu caráter de amor e de serviço em prol do reino de Deus, vivendo para a glória de Deus e para o cuidado das ovelhas do Senhor, do rebanho do Senhor. O apóstolo Pedro vai mais longe na sua fala e a partir do versículo 7
até o 11, ele vai chamar um pouco mais a atenção. Ele diz: entreguem-lhe todas as suas ansiedades a Deus, a Cristo, pois Ele cuida de vocês. Olha que palavra. Vocês não precisam ficar ansiosos, preocupados. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades a Ele. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu inimigo. Quem é o inimigo? O diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Depois ele vai falar um pouco mais, ele disse: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se que os seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós vivemos num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. O inimigo, ele está dominando nas esferas políticas deste mundo, na filosofia que governa este mundo, na metodologia administrativa deste mundo, gerando um caos, uma confusão. E o apóstolo, naquele tempo, que viviam sob o governo romano, ele está chamando a atenção para a firmeza da fé e para a resistência contra as ciladas do inimigo. E que isto não acontecia apenas com um ou outro, mas com todos os cristãos que estão espalhados pelo mundo. No verso 10, ele diz: Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Ele tem chamado um povo para ser participante da sua glória eterna. Mas aqui nesse mundo ainda vamos passar por grandes sofrimentos. Assim, depois de termos sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará. Ele os sustentará. Ele os fortalecerá. Ele os colocará sobre firmes alicerces. Todos aqueles que estão investidos de uma missão passarão por sofrimentos. É um sofrimento por pouco tempo, porque a nossa existência é pequena neste mundo. Mas Deus, Ele vai restaurar, vai sustentar, vai fortalecer e vai firmar os pés dos seus instrumentos neste mundo caído. Ele seja o poder neste mundo, Ele vai cuidar destas pessoas e vai torná-las firmes na fé. Nós temos a certeza de que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho restaurador. Deus, na sua eterna graça, nos chamou para sermos participantes de um Evangelho de transformação de vidas. E nós precisamos permanecer firmes na nossa fé, com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, olhando firmemente para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé.
Nós precisamos estar atentos, muito atentos, porque o inimigo, ele é astuto e ele vem camuflado, ele vem muitas vezes vestido de anjo de luz, como ministros da justiça, trazendo certas coisas que parecem adequadas, mas são terríveis. E nós só podemos resistir quando nós estivermos firmes na fé. Sem ter fé significa apoiar-se na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos firmes na fé, nós estamos vivendo contra a ansiedade. Se eu pudesse colocar um antônimo de fé, é a ansiedade. Porque a ansiedade é a não fé. Quando eu estou preocupado, eu não estou crendo. A preocupação, ela retira de mim a solidez da confiança. E eu começo a navegar de um lado para o outro. E é isto que o apóstolo tenta mostrar, não só aos líderes da sua época, não só aos presbíteros, ele sendo um presbítero junto, mas também a todos os crentes. Vivam isentos de preocupação na presença de Deus, lançando, como diz o apóstolo Paulo, lançando sobre ele, isto é, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele toma conta de cada um de nós. E o apóstolo procura despertar-nos para esta realidade de vivermos contentes. O estado de contentamento é um estado de mais adequação possível. O homem contente é o homem mais feliz. O homem que se contenta com menos é a pessoa mais feliz deste mundo. E a mão de Deus é forte, a mão de Deus é poderosa para estar sobre cada um de nós e nos livrar das forças malignas que operam neste mundo. Nós precisamos ganhar esta realidade. Como? Com humildade. Humildade para com Deus é um estado de dependência, é o que nos leva à oração. É a humildade, porque o sujeito empinado, ele não ora, ele não confia, ele não depende, ele fica na sua soberba. Agora, nós, quando somos tratados por Deus e pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, retirando de nós a nossa posição, a nossa herança adâmica, porque nós nascemos neste mundo portadores de uma natureza arrogante, soberba. Então o que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio para nos libertar de nós mesmos. Então, para nos libertar, ele foi para uma cruz. Aquela cruz não era dele. Aquela cruz era minha e era sua. Nós é que deveríamos morrer para que a vida dele se manifestasse em nós. Isto é humildade para com Deus. Quando nós nos vemos completamente dependentes do Senhor, também podemos ter uma humildade de uns para com os outros, sem esta posição de se achar melhor, ficar com a cabeça erguida, querendo se ver superior, mas
tendo um relacionamento significativo de uns para com os outros. Vivam, portanto, meus queridos, livres de ansiedade, de preocupação, de medo. Como é que a gente pode fazer isso? Através de Cristo, através da obra que o Senhor fez, através da sua morte e da ressurreição. Ele vem viver em nós e vem viver uma vida, a vida dele, a vida que nos capacita a sermos contentes, a sermos adequados. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado com o inimigo, porque ele é astuto, como já dissemos, ele vem sorrateiramente e ele vem tentando nos trazer preocupação, medo, vergonha, culpa, uma série de coisas para que nós não vivamos, simplesmente vegetemos uma vida subalterna, uma vida sem significado. Então, quando nós dependemos inteiramente do Senhor, nós ficamos realmente descansados. Deus abençoe profundamente a sua vida. Você ganhe essa dimensão da suficiência de Cristo, que Ele seja, o Senhor Jesus, o poder, a glória para sempre na sua vida. Que você experimente isto. Eu quero deixar o meu abraço aqui, olha, de coração para coração.